Paz, Senhor, igreja. Pode se assentar. Deus abençoe. Que culto abençoado. Cheio da glória, cheio do poder de Deus, né? A gente fica realmente tocado. Como Deus tem falado. Como Deus tem feito nessa casa espiritual. E só podemos contemplar a glória de Deus. Amém? Bom, para quem está aqui pela primeira vez, está me vendo sentado aqui, é porque eu estou em recuperação, né? Da cirurgia que eu fiz, o tratamento que eu estou fazendo ainda do pulmão. Então, eu estou me poupando, né, um pouquinho. Mas eu não posso ficar todo o tempo também só deitado. Eu tenho que caminhar, eu tenho que também ficar em pé um pouco. E Deus tem feito maravilhas. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pelas orações. Abaixo de Deus, as orações dessa casa espiritual têm chegado ao trono de Deus. Já estou no 10º dia de tratamento. E Deus tem feito maravilhas. Amém, irmãos? Queridos irmãos, Deus me levou um texto que nos remete a uma ação diante das ameaças desse tempo que nós vivemos, esse tempo contemporâneo. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é uma revelação viva. Ela sempre está falando, porque pensamos que se retrata ou descreve somente para um tempo, somente para um ponto fixo, duro, permanente. Não. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Então ela está sempre falando às nossas mentes, aos nossos corações. E eu vejo nesse texto aqui um alerta, uma preocupação do apóstolo Paulo em tratar de um assunto tão presente, quando nós podemos perceber como a igreja do Senhor, os membros, líderes, pastores, possam estar um pouco desligados do que está acontecendo para o que procede no tempo e no espaço da escatologia bíblica, dos sinais dos tempos. Nós não podemos perder essa cadência. O Espírito Santo tem me levado muito para essa proeminência que nós estamos perto do fim. Estamos quase chegando ao fim. Jesus está voltando. E a igreja precisa estar em alerta, porque a preocupação começa desde a cadeira lá de cima, desde os pastores até os mais simples, como essas crianças que aqui adoraram ao Senhor, aos mais pequeninos que sejam dentro da igreja. A mensagem ela é a mesma, ela não muda. Então o Espírito Santo está me falando a respeito de quanto nós estamos apercebidos diante do que está para acontecer, do que está ocorrendo. Então me levou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. É um texto que, desde que a igreja do Senhor foi constituída, eu digo a igreja primitiva, porque a igreja só nasceu depois da descida do Espírito Santo. E quando isso aconteceu, a igreja tem vivido esse tempo dos finais dos tempos. Como eu disse, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa,
e ela está atuando porque ela é eficaz. Então, não tem um tempo duro nem fixo para que ela, só foi naquele tempo, só foi naquela ocasião. Não, ela é poderosa. O apóstolo Paulo vive um tempo, mas os problemas, as aflições, a crueldade humana, ela é similar ao dos nossos dias. Então temos que pensar como Paulo estava vivendo no seu tempo contemporâneo. O mal não mudou em nada. Ao contrário, o mal só tem tido um crescimento nas almas humanas, agindo de uma forma animalesca. Paulo está dizendo a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, o que, irmãos? Trabalhosos. Em outra tradução diz o seguinte: difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães da família, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Obrigado. Deus abençoe, irmãos. É uma palavra muito poderosa, porque ela atinge uma escatologia paulina, mas também atinge uma escatologia nazarena e olinda. Ela atinge uma escatologia para os pastores dessa casa, para a liderança, para os membros dessa casa. A preocupação de Paulo, ela não é pequena. Paulo estava preocupado com a igreja. Paulo estava preocupado com a liderança da igreja. Paulo estava preocupado com Timóteo, com o pastor novo. Timóteo foi chamado ao ministério muito novo. E já enfrentava várias contradições no meio da igreja. E a preocupação de Paulo era que ele não desanimasse diante dos desafios e da realidade. Porque esse texto é um mergulho na realidade fatídica da sociedade. É um mergulho na realidade do que a igreja está enfrentando, que sua liderança, do que seus pastores, seus membros estão enfrentando. Nós, pela visão, pela lupa de Paulo, pela ótica teológica de Paulo aqui, nós temos uma teologia que ela não é concentrada no seu tempo e espaço. Ela é viva e ela está chegando até nós nesses dias. Ela está falando de uma condição de abordagem que mexe com a questão dos nossos problemas. A gente pode perceber as características citadas por Paulo na imagem dos homens da sociedade, nas suas abordagens de comportamento, como são similares
as que nós enfrentamos nesses dias. E Paulo, preocupado com a igreja, ele faz essa abordagem e concentra nessa questão teológica e também na questão prática. Prática é o que deve ser praticado a respeito daquilo que os seus líderes, seus membros, devem exercer diante dessa realidade. Uma verdade nós podemos entender desse texto. Se você quer entender a teologia de Paulo, nada muda desde o início, do meio e do fim. Tudo é uma construção só. Não tem uma palavra aqui nessa ponta, um no meio é outra coisa, não. Ele tem uma forma de falar que a construção vai amarrando uma coisa na outra até o encerramento do seu verdadeiro pensamento. E Paulo está falando aqui, olha, nos últimos dias, como eu disse, a palavra é viva e poderosa, ela não para e ela não fica inerte a nada. Ela é dinâmica. Quer dizer que essa palavra que o apóstolo Paulo deu lá é a mesma que está hoje sondando, está na dinâmica para os nossos ouvidos, para a igreja do Nazareno em Olinda, para você, para mim. Paulo diz, olha, nos últimos dias, que pode ser a qualquer momento, os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Esse encerramento de construção dos finais dos tempos. Os últimos dias pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo, mas nós estamos vivendo os últimos dias. E Paulo nos chama a atenção a respeito dessa mudança de comportamento das atitudes humanas. Como isso tem não só atingido a sociedade fora do contexto cristão, mas também a sociedade cristã, suas lideranças. Paulo está combatendo aqui os falsos líderes, aqueles que estavam suflando, permeando ações para que a igreja pudesse ficar impedida, sem desenvolver o seu papel diante da sociedade, diante dos pecadores e da sua missão. Paulo fala a Timóteo, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, dificuldade, estresse, dor de cabeça para a igreja. Nos últimos dias, olha, os líderes ficarão sobrecarregados. Nos últimos dias, a igreja poderá enfrentar muitos desafios de calúnias, difamação, para impedir a obra. Paulo está despertando que, na realidade, não espere que o mundo mude nada. Irmãos, abram suas mentes. A mensagem é a mesma. O mundo não vai melhorar. As coisas só vão acontecer através da palavra de Deus. Não coloque sua expectativa nos homens. Não coloque sua força, sua energia na máquina. Ponha sua confiança em Deus. Ponha sua fé em Deus. É nele que tem que estar a sua fé, a sua vida, a sua família, o seu futuro, o seu presente. Tudo tem que estar nas mãos do Senhor. Paulo está destravando aqui, rompendo com as mentes, de um embotamento profundo com essa realidade de que o mundo vai melhorar. Irmãos, a verdade é que quem pode realizar tanto querer quanto efetuar nos corações
na vida das pessoas é o Espírito Santo. Em outras palavras, sem o Espírito Santo de Deus não há mudanças. Sem o Espírito Santo de Deus não há transformação. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é justamente esse encastelamento do mal. Paulo diz, olha, que quando começar a revelação dos últimos dias, os homens serão avarentos. Avarentos. É o que mais a sociedade nos faz, é levar para essa presunção, né? Que é o segundo tópico. Sermos avarentos, presunçosos, soberbos. Sem mim nada acontece. Sem eu, nada se transforma. Blasfemos. É contra a realidade de quem Deus é, do que Ele faz, das Escrituras Sagradas. Nunca se viu tanto escárnio, tantas ameaças contra Deus como nos nossos dias. As pessoas mudando a Bíblia para os seus interesses e promoção de personalidade psicossexual. As pessoas querem transformar a Bíblia para o aliciamento de suas fantasias libidinosas. Estão mudando. Há até um pedido para que o nosso plenário pudesse ter uma PL que mudasse algumas condições para mudança de personalidade que a Bíblia condena nas suas atividades sexuais. Nós estamos vivendo isso, uma blasfêmia contra Deus. Eu nunca pensei que chegaríamos numa condição como essa que o mundo está vivendo. De permissividade, de agressão contra Deus, contra a sua palavra, contra o próprio corpo, com a explicitação escancarada de toda ação que joga lama na santidade de Deus, que condena as Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo realmente que as pessoas estão vivendo uma blasfêmia profunda. Isso tem me tocado muito, muito profundamente. Eu sou muito apaixonado pela escatologia. Ser sincero, irmãos, eu estudo escatologia todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Não minto. Falo na presença de Deus, na presença da minha igreja. Eu nunca me senti tão despertado para esse tempo do fim. Aqui é uma ameaça contra a igreja, contra os novos que estão chegando, contra aqueles que querem se batizar, contra aqueles que querem tomar um compromisso, porque o mundo está enchendo, está realmente levando as pessoas a uma condição dessa transformação de personalidade. Paulo está falando, olha, os homens serão ingratos, obedientes, diante dos pais e mães, profanos, sem afeto natural. Olha a mudança aqui da natureza da vida psicossexual. Irreconciliáveis. Quer dizer, não tem mudança. Caluniadores, incontinentes, cruéis. A crueldade chegou ao teto máximo. Porque como as pessoas estão sendo cruéis com as outras, até dentro de casa. Quantas coisas estão acontecendo por um desenho, por uma escultura já na mente, da maldade humana que tem levado as pessoas para esse nível de crueldade. Sem amor para com os bons. É a distorção.
é imparcialidade. Estamos falando aqui no tempo do fim mesmo. O apóstolo Paulo vive isso. E é uma realidade para ele. Sabe por que é uma realidade para ele? Que Paulo está vivendo essas mesmas ações, sentindo na pele, sentindo profundamente o que estava atingindo sua vida e a igreja. Paulo estava sentindo. Sabe por quê? Porque essa carta foi escrita no tempo em que ele estava preso em Roma. No ano 67, por Nero, imperador romano. E Paulo está preso, vivendo acorrentado, doente, sem uma condição de insalubridade, uma cela miseravelmente perigosa, vivendo horrores, e ele sabia que eram os seus últimos dias. Porque no capítulo 4 dessa mesma carta, ele dá as suas últimas palavras a Timóteo. E essa mensagem aqui é tão forte que o apóstolo Paulo, ele se preocupa com a igreja. Ele se preocupa com a liderança da igreja. Ele está preocupado com o futuro daqueles que vão permanecer para conduzir. Pensa que as ameaças são poucas. Pensa que Satanás está tranquilo em ver você aqui nesse culto, adorando a Deus, louvando a Deus, levantando as suas mãos, aqui consagrando a sua vida, consagrando a sua casa, orando por sua família. Você pensa que Satanás está satisfeito? Sabendo que você saiu das drogas, saiu da maldição, saiu do pecado, saiu do erro, saiu do adultério. Pensa que é fácil? Não é fácil. E ele vai tentar atingir, ele vai tentar pegar aqueles que estão no final da fila, desanimados, acreditando que é o fim. Aqueles que não estão vendo o perigo. Tem pessoas que não estão enxergando o perigo. Ele não está satisfeito e vai fazer toda a força, vai exercer toda a energia para tentar captar, para tentar impedir, para tentar barrar, que essas pessoas tenham unidade com Deus, tenham intimidade com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, Timóteo. Olha, nada vai mudar a cada dia. O transcurso de todas as coisas é piorar. E ele sente isso na pele. Que ele está preso, sabendo de tudo quanto Nero tinha feito, porque esse período aqui é um período de maior ofensa à igreja, aos líderes, onde todos se espalharam, aonde aqueles que eram chamados pais da fé, recebido a herança dos apóstolos, guardavam o segredo da fé, mas que agora estavam espalhados, porque eram perseguidos. Roma foi incendiada. E Nero colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Os cristãos foram culpados pelo incêndio de Roma. Um prejuízo tremendo. Aí começou a caçar os cristãos. Quando você lê o livro de Justo L. Gonzalez, historiador, você vê a realidade como os cristãos do primeiro século sofreram por amor a Cristo, por amor à fé, crendo na ressurreição, porque eles viram Jesus, eles viram a ressurreição, eles sabiam da verdade, mas a realidade, como eu falei, era brutal. Paulo estava vivendo isso e falando para Timóteo, aquele pastor novo que estava enfrentando agora as dificuldades, que o mundo
estava batendo na porta da igreja, nos corações dos irmãos, que as ameaças eram mais fortes do que eles. Eles só poderiam serem guardados por Deus. É como nós. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão será aqueles que guardam a sentinela. É o Senhor que guarda nossas vidas, é o Senhor que guarda as nossas casas, é o Senhor que guarda a sua igreja, que não permite que a igreja seja envolvida, banida com erro. Nós somos testados, mas em tudo somos mais do que vencedores. Amém? Você pode louvar a Deus com suas palmas? Glória a Deus! A ameaça era tão grande que eles começaram a jogar os cristãos em arenas para serem devorados pelos leões, sendo espetáculos para os romanos, para os convidados. Alguns eram crucificados e betumados com pinche para iluminar as estradas. Eram colocados em cruzes. E tamanha foi a ação e o massacre que Nero fez contra a igreja do primeiro século. Foi tão grande que faltaram madeiras para confeccionar as cruzes para pendurar os cristãos. Mas o povo não negou a sua fé. Permaneceu firme. O que estava para acontecer era realmente real. Não muda muito o que nós vivemos, os perigos. O próprio apóstolo Paulo se defendeu do seu apostolado, das ameaças dos falsos cristãos, quando tentaram diminuir o peso do seu ensino, da sua palavra. É o que mais nós fazemos hoje aqui. Quando pregamos uma palavra aonde conduzimos a mente dos cristãos a serem libertas, a se apegarem com a palavra de Deus, numa visão bíblica, numa teologia sadia, sem invencionice, sem qualquer coisa que venha atrapalhar a vida de ninguém. Ao contrário, nós estamos levando as pessoas para a cruz de Cristo. Não existe honraria humana aqui nenhuma. Ninguém é melhor. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que dirige a igreja. É Ele que governa a igreja. É Ele que dá a direção da igreja. Não é homem, não é título, não é poder, não é autoridade humana. É o poder do Espírito Santo. É Ele que dirige. Nada mudou. A palavra permanece a mesma. É ela que nos confronta, é ela que nos dirige. O apóstolo Paulo enfrentou essa turma, porque tentaram impedir. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 33, o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado, falando daquilo que ele viveu, que experienciou, que passou. E ele está dizendo aqui, porque existia uma turma de falsos mestres infiltrados dentro da igreja. É o que mais acontece nos nossos dias. Nunca se viu tanta invencionice gospel como nos nossos dias, para desviar a fé de crentes, para as pessoas não se apegarem a uma unidade com o Espírito Santo e se apegarem a falsos ensinos. Paulo está dizendo aqui o que ele viveu. E ele fala isso com autoridade, porque era para desbancar aqueles que estavam tentando impedir o crescimento da obra de Deus.
Paulo está dizendo, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ele assume aquilo que realmente fez. Em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimem. Olha, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus de paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Está aí. Paulo dá um relatório mostrando a defesa do seu ministério diante das falsas ações daqueles que queriam parar a obra de Deus. É esse mesmo Paulo que fala a respeito desse perigo que nós consideramos como coisas dos nossos dias. Que nesses dias, essa mudança, esse levante para impedir os corações, muitas pessoas ainda estão debaixo de um temor. Não deixe para depois. Sua decisão ao lado de Jesus, ela não pode ser adiada por nada. Por nada. Não há nenhum esforço humano, nenhuma obra humana, nenhum dinheiro, nenhuma cifra, nenhum bem, nada de patrimônio pode valer mais do que a sua alma para Deus. A nossa santificação, a nossa santidade, andar diante do Senhor, corretamente diante do Senhor, na sua presença, escravizar o nosso eu, colocando na cruz, nos libertando de toda aparência do mal, nos aproximando mais de Deus, porque tudo está concluindo para esse fim, está fluindo para esse final de tempo. Paulo diz, olha, nada vai melhorar. O que pode verdadeiramente acontecer de bem é que Deus está ao nosso lado. Que Ele está ao nosso lado. Amém, igreja? Ele está do lado da justiça. A obra dele vai se realizar através daqueles que andam corretamente na sua presença. E ele fala, olha, os homens vão se tornar cada vez mais cruéis, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas por dentro são contrários a tudo quanto Deus quer
e quanto Deus deseja, mas negando a eficácia dela. Deixe. Não tem qualquer comunhão. Não tem amizade. Você é duro com você. Sabe por quê? Tem muito crente indo na lábia de pessoas que estão levando para o pecado, para o mal. É bacana, tem um status realmente de piedade. Tem uma abordagem muito acolhedora, mas te leva para o pecado. Afasta-te. A palavra tem chegado ao seu coração todos os dias. Todos os dias. Eu sei que a palavra do Senhor tem chegado ao seu coração. Às vezes, nós nos encantamos com o falso brilho desse mundo. E esquecemos que estamos chegando no tempo do fim. Dias trabalhosos. Nada compensa, nada se compara à tua vida em santidade na presença de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, porque isso tem sido a minha vida. Essa semana que passou, eu tive uma visita na minha casa e eu fiquei muito feliz com a atitude de um irmão que foi lá na minha casa. Eu não vou falar o nome aqui porque não tenho essa licença. Fiquei muito feliz. Ele falando assim: pastor, estou decidido, eu quero ser batizado. Decisão dele. Eu não falei nada. Ele falou: não, o senhor tem que estar mais forte, porque o senhor vai me batizar. Eu falei: seja feito conforme a sua vontade. Essa é a nossa missão, igreja. Você não pode ficar jamais envolvido com esse mundo. Eu quero, em nome de Jesus, fazer essa oração. Nós vamos ceiar. Nós vamos estar na presença do Senhor. Esse é o momento de nós estarmos reconciliados com Deus. Se você talvez não tenha tido comunhão, é o momento de você ter comunhão com Deus. Não é com a igreja, não. Não é com o pastor Barnabé, não. É comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E nessa noite, eu quero que você feche os seus olhos e faça uma reflexão da sua vida. Senhor Deus e Pai, aqui estamos. Consagramos, Senhor, esses elementos para nos servir, Senhor, para trabalhar nos nossos corações. Pai querido, fala profundamente. O Senhor é poderoso. O Senhor não pode ser impedido por nada nem por ninguém. E nessa hora o Senhor esmiuça a pedra do coração, tira as barreiras que estão nas almas. Tu és o Deus que faz tanto querer quanto efetuar. E não peço, Senhor Deus, que Tu venha amanhã tocar nessa pessoa, não. Essa pessoa já foi tocada por Ti, Senhor. Pedimos agora a Tua presença em nossas vidas, para sempre. A igreja pode dizer amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Nós consagramos os elementos ao Senhor e nós estaremos sendo dirigidos por um louvor e distribuindo os elementos. A Igreja do Nazareno não faz distinção de ninguém, se é de outra denominação. Nós não fazemos distinção, porque a ceia não é do pastor Barnabé e nem da Igreja do Nazareno. A ceia é do Senhor. E você, meu irmão, já orou,
Se o Espírito Santo te incomodou, toma uma posição, ceia. Faça um pacto com Deus. Faça uma aliança com Deus. O que passou, passou. É hoje, é agora, daqui para frente. Sua posição tem que ser uma posição de homem de Deus e de mulher de Deus. Amém? Então pode distribuir, irmãos, os elementos, enquanto o Marcelo... Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei,
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, coma deste pão e beba deste cálice. Nós vamos orar, pedir uma breve oração para que um dos pastores possa agradecer pelo pão, receber o pão. Isso. Vamos orar. Senhor, nessa noite, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade tão grandiosa Ó na Tua Deus. presença. Senhor, queremos te agradecer pelo Teu agradecemos, corpo, Senhor. Senhor, que foi moído ali naquela cruz Aleluia. pelos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, hoje queremos rememorar, Senhor, Aleluia. a Tua mente, Senhor. Queremos, Senhor, nesse momento te agradecer por esse Teu sacrifício, Deus. Muito obrigada pela nossa redenção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem algum cônjuge do pastores ou algum marido de alguma pastora que queira vir aqui, cear junto com o seu cônjuge? Pode fazer isso, tá? Tem liberdade. Se não, se sinta à vontade. Tem a irmã Elizabeth, tem o irmão Vitor. Nós queremos... Tem... Isso. A gente se sente muito feliz em ter os pastores aqui com seus familiares. Gracinha. A Bíblia diz que, tendo tomado o pão e dado graça, Jesus o partiu e disse: esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Tomai dele, comei dele todo. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo de Cristo. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Vou pedir um dos pastores para orar, agradecendo a Deus pelo vinho, esse suco de uva, que venha nos trazer a mensagem de que nós fomos resgatados. Pertencemos agora a um Senhor Todo-Poderoso. Deus, nós te damos graça, Senhor, porque na cruz do Calvário Tu nos fizeste mais do que vencedores. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, Aleluia. Pai. Por isso estamos aqui nessa Oh, Deus. noite. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, glorificamos Te o Teu damos nome graça, Senhor. pela Tua bondade, Senhor. Que possamos fazer isso, Pai, até Aleluia. o dia que Tu vieres buscar a Tua igreja. Nós glorificamos o Teu nome pela Tua bondade nas nossas vidas e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. E tendo tomado o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Se você quiser trocar esse cálice com seu irmão, dizendo: eu tenho aliança contigo, isso, está ao seu lado. Aleluia. Irmão João, em breve, irmão João, em breve nós vamos trocar o cálice. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. A vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. Podeis beber, irmãos, esse cálice que simboliza o sangue do nosso Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu gostaria
de um ato profético agora, antes de nós encerrarmos esse culto. O Espírito Santo está me incomodando. Isso é porque Deus está falando com você. Eu tenho certeza que quando Deus falou comigo, e a sua palavra é viva, lembra disso? Ela não é minha, ela é nossa. O Espírito Santo me tocou aqui para eu orar. Você que ainda não é batizado nas águas. O batismo que a igreja protestante prega é o batismo nas águas, que é o batismo que simboliza o novo nascimento. Se você ainda não é batizado, eu estou falando em nome de Jesus. Se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar por sua vida. Não é uma coisa forçada, mas eu estou falando porque Deus me incomodou de orar por você. Alguém aqui que ainda não é batizado nas águas, não passou pelas águas batismais? O irmão João é um, pode vir, João. Estou falando porque ele já falou para mim. Alguém aqui no nosso meio que ainda não é batizado nas águas? Alguém aqui que está sem comunhão? Pode chegar mais, irmão João. Sem comunhão. Pastor, estou sem igreja. Eu não tenho pastor. Não tem ninguém para me ajudar. Se você está se sentindo assim, eu quero que você venha aqui na frente também, que eu quero orar por você. Alguma causa que você tenha na sua família, essa vai ser a última solicitação. Tem alguma causa na sua família? Nós queremos interceder por sua vida e por sua família. Em nome de Jesus. Pode chegar aqui nesse altar. Em nome de Jesus. Eu vou pedir um dos pastores para ungir. E o pastor Humberto vai fazer essa oração. E a igreja vai estar agora intercedendo por esses irmãos. Aqui. Olha aí, o neto do pastor Humberto aqui no altar. Que benção. Vamos orar, irmãos. Muito bom ver você aqui, Rose. Deus abençoe. Pastor Humberto, por favor, ore por essas vidas. Vamos orar por eles, irmãos. Amém. Você pode levantar suas mãos para cá. Mas levante com atitude, com esperança que Deus está trabalhando na vida de cada um que está aqui à frente. Deus tem um propósito. Deus preparou algo tremendo na vida deles. E tem algo para realizar durante esse tempo que nós estamos aqui servindo ao Senhor. Meu Deus, visita agora, Senhor, aqueles que se decidiram a se batizar, a passar pelas águas. Colocaram no seu coração que há um Deus verdadeiro, há um Deus puro, há um Deus que tudo pode sobre as nossas vidas. Senhor, visita o seu coração, para que nenhuma palavra, nenhum pensamento ao contrário, venha, Pai, destruir, tirar aquilo que já está, Pai, selado por Ti. Também colocamos, Senhor, a vida de cada adolescente que está aqui neste lugar. Tu sabes, Senhor, qual é o problema, qual o que se passa. Ó Deus, Tu sabes, Pai, o que eles estão pedindo neste momento. Então, Senhor, receba a oração deles. Receba, Pai, aquilo que eles estão te pedindo, Senhor, e seja realizado sobre a sua vida. Pessoas também que estão aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, pedindo por algo pela sua vida. Eu não sei se é a sua vida espiritual, se é material, mas, Senhor, nessa noite que Tu visite o coração dessa pessoa, tirando todo impedimento que tiver da vida dele. Se tiver alguma coisa, Pai, impedindo que ele receba a unção do Teu Espírito, que nessa noite saia todo mal e receba a unção de Deus sobre a sua vida. Receba um vinho novo sobre ti, receba uma nova carga e glorifique o nome do Senhor, porque Ele está contigo, Ele não te abandonou. Então seja forte, seja firme, o Senhor vai te levantar, Ele está te dando nova vida nessa noite. Receba a unção de Deus nesta noite, glorificado seja o nome
nome do Senhor. Você que está aí de pé, glorifica aí o nome do Senhor. Que essas almas possam receber a unção de Deus e sejam fortes, firmes na presença do Senhor Jesus. Você pode aplaudir agora o nome do Senhor, glorificando o nome dele, dizendo: esse é Deus, ele é Deus, ele é Deus sobre as nossas vidas. Receba a unção de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Podeis voltar para os seus lugares em nome de Jesus. Nós já vamos estar encerrando. Eu quero desejar para todos nós uma semana super abençoada para cada um, para cada família aqui representada, no nome de Jesus. Uma semana com saúde, com muita paz de Cristo no coração, amém? Com muitas vitórias e muitas realizações, em nome do Senhor Jesus. Porque até aqui, nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada um de vocês, com cada família representada, não somente hoje, mas para todos sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.